Manhã Cidade de volta para a gente falar sobre política. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio já está aqui. Bom dia, Mário. Olá, bom dia, Renata, bom dia para o Vitor, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, Renata, ontem teve mais sessão na Câmara Municipal de Caruaru. Os vereadores debateram vários assuntos, entre eles a Rádio Cidade. Foi motivo de aplauso, né? Recebeu um voto de aplauso lá pelos excelentes trabalhos prestados à comunidade. Vamos fazer os detalhes com o nosso querido Carlos Dias. Muito bom dia para vocês do estúdio, bom dia ouvinte da Cidade FM, você que acompanha o Manhã Cidade. Olha só, ontem acompanhamos a sessão de número 55 aqui da Câmara Municipal de Caruaru, da atual legislatura. Algumas proposições dos vereadores foram discutidas, entre elas a instalação de pontos de Wi-Fi de forma gratuita nas feiras municipais de Caruaru e também uma moção de aplauso à Rádio Cidade. Vamos conferir. Agora estamos com o vereador Mano do Som, ele que fez uma moção de aplauso à Rádio Cidade pelos relevantes serviços prestados à comunicação e à sociedade caruaruense. Não é isso, Mano? Bom dia, Rádio Cidade, bom dia à grande audiência que nos ouve neste momento. Apresentamos essa moção de aplauso diante da importância da Rádio Cidade para a sociedade caruaruense, pois é através da Rádio Cidade que nós, do Poder Legislativo, ficamos a par também das necessidades da população de Caruaru. Então eu considero a Rádio Cidade como um dos maiores assessores do parlamento aqui e é através dela que a gente tem atendido com mais eficácia a população de Caruaru. Agora com o vereador Jorge Quintino, porque vamos falar sobre uma política de prevenção à violência contra meninas e mulheres na escola, né, vereador? Que foi uma proposta sua, né, um anteprojeto. Uma das bases de mudança social, sem dúvida, é a educação. E nós precisamos dialogar com a população da base da nossa sociedade, que é lá em sala de aula, no chão da sala de aula, discussões sobre gênero, discussões sobre a necessidade de salvaguardar todas as seguranças possíveis, tanto das crianças como dos adolescentes, especialmente as meninas e mulheres. E isso só pode ser feito através da educação, através da qualificação profissional de todos na Secretaria de Educação, para que possa, a partir daí, existir uma mudança de perspectiva e uma melhor qualidade e valorização do espaço, do território mulher aqui na cidade de Caruaru. Agora estamos com o vereador delegado Lessa para a gente falar um pouco sobre esse aumento, né, no número de feminicídios. Ele, além de vereador, também é delegado. O que fazer, Lessa, nesses casos? A gente teve fim de semana um caso que marcou muito, que foi o do rapaz em Agrestina, que assassinou sua ex-esposa em um espaço público, em um posto de gasolina, e não se importou com quem estava ao lado, ao redor. O que fazer para tentar diminuir o mais rápido possível esses casos? Olha, Carlos, é uma situação muito lamentável. A Emiliane, né, que foi assassinada naquele posto de combustível na cidade de Agrestina pelo Flaviano, e aquele indivíduo que inclusive já havia agredido ela e que já havia solicitações de providências policiais. O que a gente recomenda a mulheres que sejam vítimas de qualquer tipo de violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja sexual, seja física, qualquer tipo de violência, seja moral, que estão previstas na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. A primeira violência, procure de imediato registrar uma ocorrência, solicite uma medida protetiva, que agora inclusive está desburocratizada, pode ser solicitada diretamente no Tribunal de Justiça pelo um aplicativo de telefone. Então é muito importante que a mulher não aceite, porque uma violência puxa a outra e ela vai ficando mais grave e é progressiva e pode acabar numa execução daquela natureza que só tem a prejudicar, principalmente a Emiliane, que estava no seu exercício do trabalho, cumprindo a sua missão, e uma criança de 3 anos de idade, que sobrevivente, que agora está sem o pai e sem a mãe.
Agora estamos com o vereador Tafarel, ele que fez uma proposta aí, né, para que se instale pontos de internet via Wi-Fi de forma gratuita nas feiras municipais aqui em Caruaru. Projeto que busca beneficiar, né, Tafarel, somente os feirantes nos dias do maior comércio, né? Justamente, considerando que a maioria dos comerciantes de baixa renda tem essa dificuldade financeira, com essa implantação da rede Wi-Fi da prefeitura, seria viável, porque a maioria das compras hoje ela é online, por aplicativo. Então, com essa demanda sendo atendida para a população de baixa renda, o comerciante, o pequeno comerciante, será de grande importância para Caruaru. Você acompanhou um pouco do que aconteceu na sessão de número 55 da atual legislatura aqui da Câmara Municipal de Caruaru. Na próxima quinta-feira tem mais uma sessão e você vai ficar muito bem informado aqui na Cidade FM. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bem, tá aí Renata e Vitor, os vereadores debatendo assuntos, né, como os casos aí da violência contra a mulher, né, que aconteceram esse fim de semana aqui na nossa região e propondo aí ações, né, que diminuam esses casos. Tem que ter uma campanha de conscientização urgente, né, porque a gente não aguenta mais ver casos de violência e assassinatos, né, feminicídios, como esse que aconteceu na Agrestina, que chocou a todo mundo no último fim de semana. Mas Renata e Vitor, olha... O vereador, né? Manda o som. Pelo voto de aplausos aí à Rádio Cidade, né, vereador? Muito obrigado, né? Porque às pela vezes, lembrança. A gente, às vezes, é mal interpretado, né? E só lembra da gente quando a gente fala mal. Né? Mas a gente tem essa obrigação. Mas isso aqui de não entendeu o trabalho da imprensa. Pois né? Né? Mas aí o vereador Mano do Som, a gente aqui manda um abraço para ele e agradece aí pela lembrança. Olha, Renata e Vitor, uma polêmica está instalada aqui no estado de Pernambuco que diz respeito a Caruaru. Tudo isso porque em entrevista coletiva ontem, a governadora Raquel Lira confirmou, né, que as obras do aeroporto de Caruaru vão ser com recursos do governo do estado, que serão adquiridos aí junto a um empréstimo que o estado fez. Vamos conferir a fala dela ontem em entrevista coletiva, antes dela viajar, antes dela embarcar para a China e Dinamarca. Os recursos são de operação de crédito também, os recursos do aeroporto de Caruaru. A gente relançou o edital. É uma obra que agora está na parte da pista, em todo o entorno da área de embarque e desembarque. São 138 milhões de reais de investimento. O aeroporto é do governo de Pernambuco e decidimos fazê-lo com recursos do governo de Pernambuco. Isso amplamente dialogado com a Casa Civil da Presidência da República, inclusive. A gente lança nos próximos dias o terminal de passageiros, que vai completar uma obra importante, que se soma a outras que nós estamos fazendo de investimento em aeroportos em Pernambuco, como o aeroporto de Serra Talhada, como o aeroporto de Salgueiro, como os investimentos que a gente vai fazer agora, o aeroporto Fernando Noronha, que está em obras e já a gente vai poder inaugurar, o terminal de embarque de passageiros também em Fernando Noronha. Esse é o conjunto de investimento que a gente está fazendo na infraestrutura de Pernambuco e nada mais natural que, filha do agreste pernambucano, a gente possa garantir a execução dessa obra como a gente vem fazendo. O Tribunal de Contas do Estado pediu para que a gente pudesse republicar o edital, fazendo algumas correções. Corrigimos de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas e agora o edital está na rua. A gente espera que muito em breve tenhamos obra sendo realizada lá. Muito bem, então ouvimos aí a entrevista da governadora Raquel Lira e agora vamos ao vivo, Renata e Vitor, com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ministro, o senhor, após essa entrevista da governadora, emitiu uma nota dizendo que era inacreditável essa decisão da governadora. Por qual motivo? Muito bom dia. É um prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na Cidade FM. Primeiro, lamentar, porque você estava, Mário, no dia, há 2 anos atrás, em março, 1 ano e meio atrás, quando nós aí em Caruaru anunciamos o aeroporto de Caruaru, num grande ato com toda a imprensa, com toda a sociedade de Caruaru. Lá no aeroporto nós anunciamos esses investimentos de 150 milhões de reais. E tem vídeo à época, a governadora me agradecendo ao presidente Lula, falando que o aeroporto de Caruaru seria muito importante. Depois, a governadora me procura em Brasília no final do ano passado, querendo fazer a obra, a licitação. E eu disse, olha, governadora, não tem problema. O problema é que o mais importante é que essa obra efetivamente ela saia do papel. Esse é o mais importante. E foi o que nós combinamos, onde ficaria 75 milhões do governo federal
e 75 milhões do governo do estado, a obra sendo licitada pelo governo de Pernambuco. E agora a governadora toma essa decisão de querer fazer o aeroporto só. E mais do que isso, Mário, pegar dinheiro emprestado, fazer uma operação de crédito, pagar juros, o estado se endividar, o governo federal tendo recursos disponíveis para fazer o aeroporto. Isso é incompreensível, isso é um movimento pequeno na minha avaliação do ponto de vista da política, é um movimento que só faz prejudicar Pernambuco. Não tem sentido você, com dinheiro do governo federal disponível para fazer a obra, para ajudar o estado, para contribuir com o aeroporto de Caruaru, a governadora, o governo do estado, preferir se endividar, pegar dinheiro emprestado para fazer esse aeroporto, para não fazer uma obra conjunta. Isso é insano, é incompreensível, é não ter largueza na minha avaliação do ponto de vista de um olhar da boa parceria política e pública. Eu acho isso um desserviço a Pernambuco, mas nós temos que respeitar da democracia, nós temos que respeitar a sua posição, mas eu acho que do ponto de vista da gestão pública é um equívoco. Esse dinheiro que o Estado vai ter que gastar no aeroporto, já que está abrindo mão do governo federal, poderiam ser gastos em novas delegacias no interior do estado, em novos postos de saúde, em novas UPAs no interior do estado. Poderia estar fazendo investimentos em saneamento, em calçamento, investimentos na saúde pública, que a saúde pública de Pernambuco, nós estamos vivenciando um dos piores momentos da história do ponto de vista da qualidade do atendimento da saúde, uma situação muito delicada que a população vem sofrendo. Então, Mário, eu lamento profundamente o governo do estado ter tomado essa decisão que, na minha avaliação, prejudica o povo de Pernambuco. Ministro Silvio, aqui o Vitor Araújo, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a governadora ontem, em entrevista à Rádio Folha no Recife, disse que o estado não abdica do recurso do governo federal, que esse recurso seria redirecionado para outras obras no estado. Eu queria saber se ela conversou com o senhor a esse respeito e se isso é possível, de redirecionar esse valor para outras obras aqui no estado. Como ela sabe que está errada, como ela sabe que ela não cumpriu a palavra nesse processo, ela sabe que está errada, ela infelizmente está tentando agora inventar essa narrativa, que não é verdade. Esses recursos estão carimbados já no orçamento para fazer o aeroporto. Esses 75 milhões, 150 milhões que ela diz que vai buscar, ela tem que dizer aonde é para ir buscar essa parceria. Então não é verdade, é uma narrativa que ela mesma sabe, como gestora pública, como governadora, que não é possível pegar esses recursos, porque os recursos eram para o aeroporto, ela pegar para fazer outros investimentos no nosso estado. Ministro, Renata falando... Oi. Eu confesso... Pode falar. É a pena para Pernambuco, é uma antecipação de um debate eleitoral. Eu nunca vi nada na vida, ninguém fazer as coisas só. A gente viu Jarbas Vasconcelos unir Pernambuco, o ex-governador Eduardo Campos teve a capacidade de unir Pernambuco. Pernambuco sempre teve bons governadores que tiveram largueza de juntar as pessoas e não de separar e de dividir. Eu lamento estar assistindo esse processo, não só como ministro de Portos e Aeroportos, até porque isso é temporário, mas eu lamento de estar assistindo isso como cidadão pernambucano, porque ao final nós estamos tirando 150 milhões de reais do governo federal que poderiam ser gastos em outras áreas para a gente poder efetivamente ter aí essa paternidade do Estado em relação ao aeroporto do Caruaru. Mas o mais importante é que essa obra saia, é que esse aeroporto seja entregue, porque está registrado na história, sobretudo do povo de Caruaru, e seu amigo aqui, desde o primeiro momento, trabalhou muito para que a gente pudesse viabilizar o aeroporto. Eu espero que isso não seja mais uma obra paralisada no estado de Pernambuco.
Ministro, bom dia. Renata aqui falando. Como é que fica o acompanhamento agora do governo federal em relação a essa obra? Porque as pessoas já começam a comentar que se esse dinheiro, né, não foi, no caso aí, foi recusado, não haveria mais esforços, como o senhor estava falando, né, de trazer as empresas aéreas, de repente um aeroporto pronto e não tem os voos necessários que a gente esperava. Como é que fica essa questão agora? Olha, não muda nada, nós continuaremos. Primeiro, nós vamos torcer para que essa obra saia efetivamente do papel e o aeroporto fique pronto. Segundo, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação, ela vai fazer o seu papel de fiscalização, monitoramento, mas, sobretudo, com um olhar colaborativo para ajudar a viabilizar o aeroporto. Terceiro, nós vamos continuar aqui na mesma direção, trabalhando para que a gente possa pegar esses recursos, para que a gente possa pegar o aeroporto de Caruaru e divulgar em todo o Brasil, para que dentro da nossa articulação política com a Gol, com a Latam, com a Azul, com outras companhias aéreas, a gente possa trabalhar para manter e viabilizar esses voos do Rio de Janeiro, de Brasília, de São Paulo, Caruaru, até porque nós temos que trabalhar para fortalecer o aeroporto de Caruaru, que é muito importante para o nosso estado. Vocês sabem que desde o primeiro momento a gente trabalhou muito para que esse processo fosse viabilizado, porque não tinha sentido Mossoró ter um grande aeroporto, a gente tem um grande aeroporto em Campina Grande, um grande aeroporto em Petrolina, e a gente não tem um bom aeroporto em Caruaru. É por isso que nós vamos continuar trabalhando na mesma direção e eu vou ajudar o nosso estado, como eu tenho procurado fazer aqui no governo federal. Está sendo assim ao lado do presidente Lula. Eu tenho trabalhado muito para viabilizar as obras estratégicas do nosso estado dentro do governo. Foi a duplicação aí da 423, foi a conclusão da 104, que nós ajudamos muito para que esses recursos pudessem ter sido liberados. É a duplicação da BR-423, é a duplicação da BR-232, são os 6 institutos federais, a Transnordestina, que nós estamos trabalhando muito ao lado do ministro Renan Filho e do presidente, para que agora em outubro a gente possa dar a ordem do serviço do primeiro trecho, investimentos de 200 milhões, como eu tenho feito, Mário, a todos os amigos aqui do Ministério, mandando recursos efetivamente para investimentos no nosso esporte e trabalhando pela aviação do Estado. Faz parte, é da democracia, vida que segue. É uma pena a gente estar assistindo esse filme em Pernambuco, mas daqui a pouco isso passa. Eu não tenho dúvida que em 2026 nós vamos ter um novo amanhã e o resgate da esperança do povo de Pernambuco. Tá certo, ministro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Um grande abraço. Mário, Mário, eu sou da tese que a verdade sempre vence. Se você pegar o discurso da governadora lá atrás e tudo que está nas redes sociais dela sobre o aeroporto, vocês vão ver quem está do lado da verdade. Até porque eu aprendi na vida, desde cedo, com meu avô, que era cortador de cana, agricultor familiar, ele sempre me dizia: Silvio, olha, a verdade sempre vence. E a verdade, nesse caso, ela está registrada na história de Caruaru e está registrada na história de Pernambuco. Um abraço, ministro. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bem. Aí, entrevista polêmica, né, do ministro Silvio Costa Filho, Renata e Vitor, né, sobre essa questão do aeroporto. Esse assunto vai render muito ainda. A gente ouviu aqui a governadora Raquel e ouviu o ministro Silvio Costa Filho. Mário Flávio, muito obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu, Vitor, Renato. Um abraço para vocês e até amanhã. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.